Olá, amigos, provavelmente também colegas de trabalho. Eu sou a professora Valderese Santos, sou professora da rede estadual desde 2005, lecionando a disciplina de História. Sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em História das Artes e da Educação. Iremos iniciar as aulas do módulo Educadores e Educandos, Tempos Históricos. Está dividido em 4 competências. Nessa primeira videoaula, nós iremos trabalhar com a competência Principais aspectos da educação brasileira, da colônia à Primeira República. Ao iniciarmos a nossa conversa sobre a educação no Brasil no período colonial, nós não podemos deixar de lembrar os jesuítas. Os jesuítas são membros de uma ordem religiosa que estavam aptos e estavam numa condição oficial para tratar a educação na colônia. Eles chegaram no Brasil com o governo geral em 1549. O objetivo desses missionários era evangelizar os nativos e convertê-los à fé católica. Mas não só isso, eles também eram responsáveis pela educação dos filhos dos colonos. Para poder converter os indígenas, os jesuítas utilizavam-se da educação, ensinando primeiramente as letras, escrita e também leitura e as principais operações. No entanto, essa educação ela tinha o limite da evangelização, ou seja, a educação ela se limitava ao ápice que seria a conversão daquele nativo. Para os filhos dos colonos se desenvolvia uma educação mais culta, ou seja, o que se percebe é que nós tínhamos 2 tipos de educação praticados pelos missionários, uma para os indígenas e outra para os filhos dos colonos. Esses filhos dos colonos, na verdade, eram os filhos da elite colonial da época. Os jesuítas, eles reinaram como os professores oficiais da colônia até mais ou menos 1759, quando eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal na época. O primeiro-ministro português, Marquês de Pombal, ele era o que nós chamamos de déspota esclarecido. Por quê? Neste período, durante o século XVIII, houve uma mudança de mentalidade na Europa. Como assim, Valderese? Que mudança de mentalidade foi essa? A Europa, ela foi invadida por ideias consideradas revolucionárias, ideias burguesas, que nós chamamos de iluminismo. Essas ideias, elas se baseiam na razão, e a razão seria o caminho para que a sociedade alcançasse o progresso. Alguns monarcas da época, eles adotaram alguns princípios das ideias iluministas em sua administração como uma forma de manter-se no poder, para que não acontecesse com eles o que aconteceu com a França revolucionária e fortalecesse o poder absolutista. Afinal de contas, o poder nesta época, na Europa, em muitos reinos, estava centralizado na mão do rei, nas mãos do rei. Era o que acontecia em Portugal. E essas ideias, elas foram postas em práticas pelo primeiro-ministro na época, Marquês de Pombal, como uma maneira de fortalecer o poder absolutista e principalmente ter um controle melhor das atividades burocráticas da época. E para isso, era importante transformar Portugal em um reino moderno que se baseasse nas ciências. Como o ensino jesuíta, que era hegemônico não só na colônia portuguesa na América, no caso o Brasil, mas também na metrópole Portugal, era hegemônico, o poder jesuítico, o ensinamento desenvolvido por eles era basicamente teológico. Então isso se tornava um empecilho para transformar Portugal em uma moderna nação europeia. Neste caso, o Marquês de Pombal, como uma forma, mais uma vez, de modernização do Estado burocrático,
ele implementou uma série de reformas. Entre essas reformas, não só econômicas como burocráticas, também temos reformas educacionais. Em primeiro lugar, ele vai tentar desenvolver um sistema educacional que se baseasse nas ciências e na investigação. Dessa forma, os jesuítas, todo tipo de conhecimento que fosse de encontro às ideias teológicas e à doutrina da igreja, não era aceito pelos jesuítas. Mais uma vez, os jesuítas se colocam numa condição de empecilho para o desenvolvimento dessas ideias do Marquês de Pombal. Por isso, eles vão ser expulsos, tanto da metrópole Portugal, como de todo o seu império ultramarino, que inclui, nesse caso, o Brasil. Os jesuítas são expulsos e inicia-se um novo modelo educacional. Então, nesse caso, com a expulsão dos jesuítas, nós vamos ter um vácuo, uma lacuna a ser preenchida por novos professores. Esses professores deveriam ser professores leigos, ou seja, que não tivessem qualquer relação com a igreja. Mas só em 1772 serão criadas as chamadas aulas régias. Essas aulas régias, elas eram ministradas por um professor régio. Esses professores eram remunerados pela coroa e tinham o título de nobre. Esses professores, eles eram, vamos dizer, separados para ensinar determinadas disciplinas. Eles não eram polivalentes, ou seja, ensinavam todas as disciplinas, eles ensinavam apenas algumas. Isso causou um sério problema na colônia, pois o estudante ele teria que muitas vezes andar vários quilômetros em busca de um professor que ensinasse a disciplina que ele necessitava. Neste ponto, gente, queremos lembrá-los que essa educação continua sendo voltada para as elites coloniais. Elas não estavam destinadas à camada pobre da população, pois essa camada ela estava envolvida no mundo do trabalho. Fosse ele um pequeno produtor e principalmente os escravos. Para ele, o acesso à educação era praticamente zero. Digo praticamente zero porque sabemos que existem algumas experiências nesse campo. No entanto, elas são extremamente poucas, vamos dizer assim, que não vamos nos estender nesse assunto agora. Mas, de uma forma geral, a reforma do Marquês de Pombal, ele transformou a educação em uma educação estatal e laica, ou seja, financiada pelo governo e laica, pois não existia mais a interferência do clero ou da igreja. Então, a educação das elites, dos filhos dos colonos, ela era realizada nos colégios jesuíticos. Esses colégios ficavam nas principais cidades da colônia, nas áreas mais urbanizadas. Esses colégios foram construídos, a maioria deles, a pedido dos próprios colonos, para atender essas necessidades, as necessidades de formação dos filhos, dos jovens, e também eram financiados pelos próprios colonos, ou seja, era um ensino privado. Mas os colonos, eles pagavam para ter a educação dos seus filhos. Como esses professores das aulas régias, eles ensinavam apenas algumas disciplinas, mais uma vez, continuou-se o grande problema para se encontrar professores leigos com domínios e conteúdos. Essa situação, ela vai permanecer até 1808, com a chegada da família real portuguesa, que vem para o Brasil fugindo das tropas de Napoleão. Eles vão chegar aqui no Brasil e vão ter necessidades para organizar toda a burocracia do Estado. Para organizar essa burocracia do Estado, é necessário que eles organizem o curso superior. Então, com a vinda da família real, organizam-se os primeiros cursos superiores do país. Mas, para poder ter acesso ao curso superior, era necessário que se tivesse uma formação secundarista. E o curso secundarista não existia. Como resolver este problema? Simples. Mais uma vez, o ensino era destinado às classes ricas da colônia. Por isso,
essas classes, essas pessoas ricas da colônia, que geralmente eram grandes proprietários de terra ou grandes comerciantes, eles pagavam professores para os seus filhos. Ou seja, o ensino secundário ele continuou num sistema de aulas bem parecido com o sistema de aulas régias. Eram professores particulares que davam aula. Ou então, essas famílias pagavam cursos para seus filhos no exterior, para eles poderem assumir os cargos burocráticos dentro da própria colônia, que foi uma demanda que ocorreu com a vinda da família real portuguesa. Com a vinda da família real portuguesa foram criados os primeiros cursos superiores. A criação desses cursos foi provocada por uma demanda para que se pudessem algumas pessoas assumir cargos burocráticos do Estado. Mas como chegar ao curso superior sem ter um curso secundário, já que não havia curso secundário na colônia? Simples. As famílias pagavam professores particulares ao estilo das aulas régias para a formação dos seus filhos, que iam prestar os exames e iam poder assumir os cursos secundários. O que temos nesse momento é que houve uma construção de um sistema educacional de cima para baixo. O curso superior foi criado antes do secundário, que dava acesso ao curso superior. E isso fazia parte da lógica do poder absolutista, porque para eles o que interessava era apenas ter pessoas aptas para assumir a máquina administrativa do Estado. Com o Império, que iniciou-se em 1822, é outorgada a Constituição, a primeira Constituição do país, em 1824, e nela já vem se falando que é necessário que o ensino ele seja gratuito e seja para todos. No entanto, a dependência do nosso país ao capital externo inglês, os grandes problemas com a arrecadação tributária, algo que não é muito diferente da nossa vivência atual, mais uma vez coloca a educação do país em segundo plano. E esse sonho não chega a ser realizado no governo absolutista de Dom Pedro I. No dia 15 de outubro de 1827, foi promulgada a única lei que tentou disciplinar o ensino elementar, até 1946. Essa lei, ela falava que era importante que se criassem escolas em todos os locais, em todas as vilas, de tal maneira a alfabetizar o povo que era praticamente zero alfabetização. No entanto, mais uma vez, por conta dos problemas de arrecadação tributária, a instabilidade do Império, que tinha muita insatisfação com a organização imperial, a dependência do capital externo inglês fez com que esse sonho não fosse realizado. E a educação, mais uma vez, foi colocada em último plano, nem em segundo, foi colocada em último. O ensino estava nas mãos das províncias, o que hoje nós chamamos de estados. O poder central, ele só se preocupava com o ensino da capital, ou seja, do Rio de Janeiro. E o ensino secundarista continuava naquela confusão toda. Um monte de aulas particulares que formavam, na verdade, cursos, e que esses cursos preparavam os alunos para exames, e esses exames davam acesso ao curso superior. Ou seja, fazendo uma comparação grotesca, nós tínhamos algo muito parecido com o que nós chamamos os cursinhos pré-vestibulares e as aulas de matérias isoladas que nós temos hoje. Mas o nosso aluno atual, ele cursa um ensino médio. Naquela época, bastava comprovar que você tinha uma formação e fazer os exames. Ou seja, o que nós tínhamos era uma verdadeira salada. E o povo, a classe popular, ela estava extremamente distante dessa realidade. O que tínhamos nesse período era uma educação elitista e distante da realidade da maioria das pessoas que não tinham acesso à educação no país.
incluímos aí a condição da mulher. A mulher, ela não tinha acesso à educação, a não ser para prepará-la para as prendas domésticas. E o máximo que ela conseguia chegar a ter, com algumas raras exceções, era justamente aprender, ler e algumas operações. Mais tarde, ainda no século XIX, surgem alguns internatos e algumas escolas voltadas para o público feminino, mas um número muito restrito. Assim como no Império, na República, a educação continuou sob domínio dos estados. O que antes tínhamos como províncias, agora nós temos os estados. E são eles, os estados, que vão ficar com a responsabilidade da educação. O poder central não tinha como organizar a educação dos ensinos elementar e secundários nos estados. É nesse momento, no meio dessa série de reformas que vão existir nos estados, que vão surgir os grupos escolares. Então, o que é que nós temos? Nós temos a imitação, vai se pegar esses exemplos de São Paulo com a criação do grupo escolar e vão se repetir em vários estados nas suas respectivas reformas educacionais. Mas o que era o grupo escolar? Era simples. Pegava-se as várias escolas que estavam espalhadas pelas cidades, nos vilarejos, e as concentrava em um único prédio, um prédio com características de uma escola. Existia uma pressão muito grande para transformar esse cenário da educação brasileira. Nós temos um cenário de 2 milhões de pessoas alfabetizadas apenas, em um universo de 14 milhões de habitantes. Ou seja, 14% da população brasileira sabiam ler e escrever. Os grupos escolares, eles tinham a função de alfabetização. Mas por que esse interesse na alfabetização? A maioria da população, ela estava fora do contexto eleitoral, pois neste período só se podia votar ou ser votado as pessoas que fossem alfabetizadas. Nesse contexto, a maioria da população estava fora. E existia-se a ideia que uma maneira de transformar a sociedade, acabando com o coronelismo ou com a política das oligarquias, seria colocando mais pessoas para votarem e conscientizando essas pessoas. Então, o objetivo era formar crianças para que no futuro elas pudessem ser eleitores. A ideia de alfabetizar crianças para que no futuro elas pudessem ser eleitores colocou a educação no cenário político. Local esse que ela se encontra até hoje como um dos principais temas políticos do nosso país. Bem, assim finalizamos a nossa primeira videoaula. Nos veremos novamente na videoaula número 2, onde trataremos a educação brasileira, do Manifesto dos Pioneiros ao Manifesto Mais Uma Vez. Incluiremos também, nesta competência, os impactos do golpe de 1964 na educação brasileira. Até lá!